Salve, salve nação, Diário Rubro-Negro na área com algumas informações do nosso Mengão para você. Nós vamos falar nesse vídeo, Nação Rubro-Negra, sobre um novo centroavante aí com aval do Leonardo Jardim. Aí o Flamengo encontrou um jovem centroavante aí, vindo da Itália, revelado num grande clube da Argentina. Vamos falar também sobre a recuperação de Saul Niguez e vamos falar também sobre o plano do Flamengo trazer Fábio Luciano. Jorge Jesus se declarou ao Flamengo, Jorginho na pré-lista da Itália, e muito mais aqui agora nesse vídeo. Vamos para os assuntos. Vamos começar então falando sobre o novo atacante aí que o Flamengo busca como um alvo. Trata-se do jogador Santiago Castro. O Flamengo busca aí esse centroavante camisa 9, né? E o jovem Santiago Castro ele é visto aí com potencial de revenda futuro. Ou seja, o Flamengo está pensando não só em contratar o centroavante, mas está pensando em uma possível venda no futuro. Então, o jogador ele se encaixaria ali no estilo de jogo do Leonardo Jardim. Então, por isso o Flamengo está atrás do jogador Santiago Castro, revelado pelo Vélez Sarsfield da Argentina. Ele atualmente está no futebol da Itália. Ele joga no Bolonha da Itália. Tá? E ele é visto aí como um novo sucessor ideal para disputar a posição com Pedro. Embora o valor de 40 milhões de euros seja elevado, o aval de Leonardo Jardim que sinalizou aí que o clube pode fazer um esforço financeiro para trazê-lo na próxima janela de transferência. Ou seja, o Leonardo Jardim ele já pediu um reforço, já pediu um centroavante e ele quer o jogador jovem. E o Santiago Castro ele aparece aí como uma ótima opção. Quero saber de você, torcedor rubro-negro, o que vocês acham? Seria uma boa trazer Santiago Castro para o Flamengo? Deixa aí embaixo nos comentários. E vamos falar, gente, agora sobre Saul Niguez, recuperação de Saul, tá? A recuperação de Saul Niguez é considerada surpreendente pelo departamento médico. O jogador já realiza trabalhos físicos no CT e a previsão é que ele esteja apto de volta aí, né, em 20 dias. Ele já esteja aí a treinar sem restrições para Leonardo Jardim contar com mais uma experiência no elenco do Flamengo, a experiência agora do espanhol Saul Niguez, um meio-campista aí que será fundamental para disputar a fase de grupos da Libertadores e o início do Brasileirão e também da Copa do Brasil, tá, gente? Outra informação aqui, agora saindo de Saul Niguez, indo para uma informação do departamento de futebol do Flamengo, o Flamengo tem um plano aí, a gestão de BAP tem um plano e uma ideia de profissionalizar o vestiário, tá? E o nome é o Fábio Luciano, ex-zagueiro do Flamengo, ex-jogador do Flamengo. Ele é visto aí como uma figura perfeita para ser esse supervisor de vestiário, né? E pela sua história e respeito perante ao grupo, né? O cargo seria diferente de um manager como o Boto, ou seja, seria diferente de um diretor de futebol, de contratações. Ele ficaria na disciplina e no clima interno aí e na transição entre campo e os escritórios, tá? Da Gávea. Após uma recusa inicial, o zagueiro estaria agora mais inclinado a aceitar o convite do Flamengo. Vamos ver aí se o Fábio Luciano vai querer mesmo sair da ESPN para vir para o Flamengo. Bem, gente, saindo do Flamengo, falando sobre Botafogo, isso porque o Botafogo passou mais um vexame aí na era John Textor, tá? O Botafogo perdeu em casa para o Barcelona de Guayaquil e com isso o Botafogo está eliminado da fase de grupos da Libertadores. A fase de grupos da Libertadores que conta com esses brasileiros: Cruzeiro, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Fluminense. Botafogo e Bahia caíram na fase de grupos. O Botafogo na fase pré-Libertadores. O Botafogo vai disputar a Sul-Americana com Vasco, Santos, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino, Grêmio e São Paulo, tá, gente? Bem, mudando de assunto, falando sobre o jogo de amanhã, o jogo de hoje, né, do Campeonato Brasileiro, isso porque Flamengo e Cruzeiro entram na disputa aí pelo título do Campeonato Brasileiro e o Flamengo, a torcida do Flamengo, ela já
comprou aí mais de 50 mil ingressos e a expectativa é ter casa cheia no Maracanã. Para esse jogo aí já temos mais de 50 mil ingressos vendidos, né? Com certeza a torcida vai lotar. E o Mengão vai tentar buscar essa vitória. O Flamengo precisa ganhar esse jogo. O Flamengo não pode deixar o time do Palmeiras desgarrar muito, né? E o time do Flamengo está concentrado no Ninho do Urubu já para esse jogo de hoje. Vai ter um treino ali, né? Antes, na parte antes do jogo. A gente sabe que o Leonardo Jardim ele já chegou, já implementou essa nova tática. Vai ter treino, vai ter concentração no Ninho. Os jogadores dormiram ontem, na terça-feira, e hoje farão um treino aí antes do jogo, lá para as 5 horas. Lógico, não é aquele treino pegado, né? Aquele treino mais de física. Campo, academia, alguns toquinhos de bola ali. Então esse é um dos lemas do Leonardo Jardim para esse jogo, tá, nação? E o nosso rival aí, o Cruzeiro, ele terá 5 desfalques para esse jogo. Um deles, o artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Caio Jorge, tá? O William, lateral, suspenso. Lucas Romero, fraturou uma costela aí e está de fora. Caio Jorge, uma pancada no pé direito, que foi naquela briga generalizada no jogo contra o Cruzeiro. E o Bruno Rodrigues está aí com estilhamento na coxa. Então, esses são os desfalques do Cruzeiro. Mudando de assunto, saindo de Cruzeiro e Flamengo, falando sobre Libertadores Sub-20, isso porque o Flamengo está praticamente garantido na Libertadores, na fase de mata-mata da Libertadores Sub-20. O Flamengo goleou o Bolívar por 4-1 e se isolou aí na liderança com um saldo de gol muito positivo. O Flamengo tem um saldo de 6 gols aí, e o Rian Roberto abriu o placar do jogo, o Josmar fez o segundo, aí o Bolívar diminuiu com Ronebolo. Depois o Flamengo fez mais 2 gols com o Alan Santos e o Damata. Então o Flamengo está praticamente classificado. A gente sabe que são apenas 3 jogos, o Flamengo ganhou 2. Então o Flamengo já está na fase de mata-mata. Agora saindo do time sub-20, passando para profissional da Itália, isso porque Jorginho está na pré-lista do técnico Gattuso para os confrontos aí da data FIFA da seleção italiana. A gente não sabe ainda se o Jorginho vai ser confirmado aí na convocação, mas ele está na pré-lista de convocados, tá, gente? Agora, saindo de Jorginho, falando sobre Jorge Jesus, isso foi inacreditável, né? O JJ, ele expôs aí a sua saída do Flamengo e ele falou a seguinte frase, tá? Abre aspas para Jorge Jesus. Ele falou da Covid, tá? Ele falou a seguinte frase: vi as notícias e no Brasil a Covid parecia sentença de morte. Então eu decidi, se era para morrer, que fosse em Portugal e vim embora. Sem a pandemia, se calhar hoje ainda estaria no Flamengo. Entre julho de 2019 e abril de 2020 ganhamos 5 troféus e só perdemos 4 jogos aí. Jorge Jesus ainda disse aí no trecho da sua entrevista que o Flamengo foi o maior clube que ele já treinou. Cara, esse velhinho, ele tem todo o carisma aí da torcida rubro-negra, todo o respeito, ficou marcado para a história, né? O Jorge Jesus aí, o nosso bom velhinho. Espero que um dia o Jorge Jesus volte para o Flamengo, né? Que ele volte para ser feliz no Mengão de novo. Então, o Jorge Jesus abriu o jogo, né? Depois de 6 anos, né? Que ele saiu do Flamengo. Só desejo tudo de bom para o Jorge Jesus também e que ele consiga uma reviravolta aí, seja campeão lá na Arábia Saudita com o time de Cristiano Ronaldo. Dito isso, vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.